Vamos lá para nossa aula de ensino religioso? Terminar a nossa semana? O cabelo tá só uma bagunça. Ok? Nós tivemos aula já de matemática na segunda, na terça história, na quarta geografia e hoje, quinta-feira, ensino religioso. Para a sexta-feira, você deve estar pensando, então não vou ter nada para fazer na sexta, vou ficar livre? Não é Danina não, o prof vai passar uma atividade para amanhã sim. Uhul! Vamos fazer uma produção de texto amanhã, tá bom? Eu vou definir direitinho o tema e vou mandar para os pais, beleza? Vamos lá então. Para hoje, então, ensino religioso. Vamos falar sobre os diferentes espaços de convivência. Primeiro, o que é convivência? O que é conviver? Você sabe o que é? Explica aí para a pessoa que está junto com você, auxiliando na atividade, se tiver alguém, o que você acha que é convivência? Vamos lá, rapidinho. Então, convivência, como o nome diz, tem vivência, viver. Conviver, viver com alguém, né? Conviver com alguma coisa, com alguma situação. Eu convivo com meu esposo, meu marido e meu filho. Eu convivo com uma alergia que não sai de mim, a rinite. Eu posso conviver com uma doença, né? Alguém que tem uma doença que há muito tempo luta com ela, está convivendo com uma doença. Eu convivo com animais de estimação. Então, a convivência é isso, é viver com alguma coisa ou alguém, né? Então, quando a gente fala em espaços de convivência, são lugares onde a gente convive, vive diariamente com outras pessoas, né? Espaços onde a gente faz essa interação ali com outras pessoas. E isso pode ser, por exemplo, a nossa casa, é um espaço de convivência. Eu acho que é o espaço mais comum de convivência, né? Todo mundo convive com alguém na sua casa. A não ser que você, a não ser um adulto que acabou de sair de casa, tá morando sozinho, ele não tá convivendo com ninguém. Não em casa, né? Em outros ambientes sim, né? No trabalho, por exemplo. Vamos lá então. Acompanhe a leitura aí na apostila de vocês. Você se comporta da mesma maneira em todos os lugares? E aí? Você se comporta igualzinho, do mesmo jeito em todos os lugares? Por exemplo, quando você está na escola, você se comporta exatamente como você se comporta em casa? Acho que não, né? Não vão mentir, hein? Geralmente a gente se comporta de forma diferente dependendo do lugar. Por exemplo, quando eu vou na igreja, eu vou me comportar de uma forma mais, né, silenciosa, respeitosa, tranquila. Eu fico sentada, acompanho a celebração, levanto e falo na hora que tem que falar, né? Quando eu vou para uma festa, aí eu vou dançar, vou rir, vou gargalhar, vou conversar, vou brincar, né? Então a gente reage, tem atitudes diferentes dependendo do lugar que a gente está, tá bom? Ó, diferentes espaços são frequentados pelas pessoas durante a semana e nos mais diferentes horários. Por exemplo, se eu quero ir no banco, eu não vou no banco meia-noite, né? A não ser que eu vá no caixa eletrônico, mas se eu quero ir no banco, lá dentro, conversar com o gerente, não dá. Tem que ir no horário de atendimento do banco, né? Tanto na escola como em casa, na rua, nos parques, nos centros comerciais ou nos shoppings, você convive com outras pessoas e realiza vários tipos de atividades. Nesses lugares, existem regras que devem ser respeitadas para que as pessoas possam conviver em harmonia e com todo o cuidado com a higiene com os outros. Quando a gente está num lugar onde tem outras pessoas, a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar no outro também. Na verdade, tem que fazer... Estão ouvindo o barulho da moto? Na verdade, tem que fazer isso sempre. Sempre a gente tem que pensar no outro, em empatia, respeito. A gente não pode pensar somente na gente, principalmente quando a gente está num lugar público. A gente não pode agir num lugar público como se fosse nossa casa, né? Jogar o lixo em qualquer lugar, que a mãe vai juntar depois, né? Deixar o prato jogado lá no canto. Ah, eu vou no aniversário, você vai deixar os pratos jogados no canto? Não, você vai colocar no lugar onde vai ser adequado, ou na mesa, ou dentro tem um cesto de lixo próprio, você vai colocar dentro do cesto de lixo, né? É uma regra de convivência. Quando você vai no shopping, por exemplo,
Você vai cuidar para não, por exemplo, ainda mais na situação que a gente está agora. Se por acaso você for no shopping, né? O que não deve fazer, mas se for, você vai cuidar, vai colocar máscara, né? Hoje em dia essa é uma coisa muito importante para a questão da convivência com outras pessoas. Você usar máscara, usar álcool em gel, cuidar para não ficar pegando nas coisas, cuidado quando vai tossir, né? Virar a cara. Então, assim, são cuidados que são gerados pela questão da higiene, do cuidado com os outros, né? Porque você quer ser cuidado assim também, né? Atividades de ensino religioso. Escolha um lugar de convivência onde você costuma ir durante a semana, com a ajuda de seus familiares. Registre as informações que se pede no quadro a seguir. Bom, deixa eu ver se é quantos ele quer. Um lugar somente. Tá. Então você vai pensar no lugar onde geralmente você vai com a sua família, né? Talvez agora você não esteja indo por causa da pandemia, mas imagina antes disso tudo acontecer. Que lugar que geralmente você vai durante a semana? Escola, igreja, um clube que talvez vocês frequentem. Então você vai pensar num lugar que vocês convivem com outras pessoas e vai colocar aqui, ó, qual é o lugar de convivência, qual o horário em que ele funciona e o que você faz nesse lugar, tá bom? Eu e os outros. Você tem... Deixa eu aumentar um pouquinho que a prof tá meio cega agora. Você tem necessidade de conviver com os outros. Ninguém vive sozinho, já falei isso pra vocês também. Por isso que eu falo sempre pra vocês têm que respeitar uns aos outros, ter empatia pelos colegas, porque a gente precisa um dos outros. A gente não vive sozinho, então a gente tem que saber conviver. Pode ser criança, jovem, adulto e idoso. Pode ser indígenas, africanos, imigrantes, asiáticos, europeus. Pode seguir ou não uma religião ou uma filosofia de vida. Todos, não importa a etnia, a religião ou grupo a qual pertence, formam uma única raça, a raça humana ou a humanidade. Então, mais claro que isso é impossível, né? Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Por isso que eu insisto em dizer que a gente tem que manter o respeito, aceitar o outro com as suas diferenças, tá? Sempre ter empatia pelo outro, sempre se colocar no lugar do outro. A gente precisa um do outro, a gente precisa disso. Viver em sociedade, nós somos seres sociais, então a gente vive em sociedade. Ou seja, vivemos uns com os outros. Se não é em casa, na escola, no trabalho, tá bom? Então a gente precisa ter esse pensamento aí. Cada um tem direito de ser respeitado e também tem o dever de respeitar aos outros nas suas diferenças, né? Não adianta a gente falar, eu respeito o outro, mas ele não me respeita, então eu não vou respeitar, né? Então a gente tem que cuidar disso também. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Porque assim, mesmo que a gente seja uma pessoa boa, tudo, se a gente é tratado mal, a gente simplesmente vai acabar ignorando aquela pessoa e deixando de lado, né? Então, vamos cuidar disso também. Sempre respeitar para ser respeitado e vice-versa. O importante é respeitar a maneira do outro de brincar, de agir, seus gostos e jeito de viver. E, independente das características físicas, todos devem ser respeitados. Observe a imagem e escreva uma frase que represente o gesto. Então, nós temos uma imagenzinha aqui no canto, olha aqui, vou aumentar para vocês verem melhor, né? O que será que tá acontecendo aqui, hein? Tá fácil de identificar, né? Então, vocês vão identificar o que tá acontecendo nessa fotinha aqui, nesse desenho, e vai escrever aqui do lado, tá? Uma frase que fale o que tá acontecendo aqui, esse gesto aqui. Ok? Ótimo, então o ensino religioso foi isso, né? Falamos então um pouco sobre a questão de convivência, do respeito, novamente falando sobre respeito, empatia, cuidado uns com os outros, né? Então, muito legal esse tema aqui, sempre é bom a gente relembrar isso. Ok, gente? Então, essa semana é isso, de atividades da apostila, e para amanhã eu vou mandar uma atividadezinha para vocês fazerem uma produção de texto. Todos devem fazer. Quando retornarmos às aulas presenciais, eu vou ler cada textinho que está sendo produzido, tá bom? Todo esse material eu vou recolher, vou ler, vou para eu poder entender, ver o que vocês conseguiram acompanhar, o que não conseguiram, quem vai estar com dificuldade, quem não vai. Então, vamos fazendo as atividades aí, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!